Pessoal, vamos pensar juntos aqui sobre o pé direito de uma edificação. O que é, quais são as variáveis, como que eu não erro, né? Medindo sobre isso. Vamos pensar bastante juntos. Primeira coisa, gente, o pé direito é uma medida, né? Ok. Uma medida de quê? É uma medida de altura. Ok. Como qualquer medida, ela é dada numa unidade de medida. Qual que é a unidade de medida comum, né, padrão usada para pé direito? Metros, tá? Então, lembre disso e vamos começar com alguns desenhos aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de uma altura, a gente pode pensar o seguinte: bom, será que então o pé direito ele significa essa altura máxima aqui, ó? Vou desenhar para você, como se fosse essa altura do topo até a base. Será que é essa altura? Não, tá, gente? Não é isso. Essa altura, inclusive, é chamada, né? A gente chama ela de altura total da edificação. Beleza. Por que não é isso? Porque o pé direito é uma altura, ó, interna. Ok? Então, vamos lá. Para eu desenhar uma edificação pela sua parte interna, é necessário a gente mudar para um desenho de corte. O que acontece no desenho de corte? A gente começa a ver as espessuras dos materiais. É claro que num desenho esquemático como esse, ou se o desenho for ficar numa escala, for ficar bem pequenininho, a gente vai ver essas espessuras também de uma maneira esquemática, tá? Por exemplo, este telhado aqui, ó, que eu estou desenhando, aqui eu desenhei só como duas linhas. Mas é claro que se a gente for desenhar ele ampliado, ou for ver mesmo, ele tem vários outros itens aqui. Isso a gente pode tratar num próximo vídeo. Igualmente com as paredes aqui que eu já determinei uma certa espessura. Beleza. Então vamos entender. Então o pé direito, gente, vai ser essa altura interna, tá? Mas antes da gente continuar nessa questão de verificar essa altura interna, quero que você imagine você, ó, dentro desta casinha, olhando para cima. Imaginou o jeito que você enxerga? Como que você está enxergando aqui? Primeira coisa, você está vendo um teto, né, que é inclinado, ele não é plano. Primeiro item. Segunda coisa, você está vendo diretamente a estrutura e a vedação do telhado. Se, por exemplo, essa estrutura for feita em madeira, é muito comum que a gente faça em madeira, você vai estar vendo aqui, ó, as terças, as vigas, as ripas, os caibros, todo mundo aqui você está vendo diretamente de dentro da casa. Você também está vendo a parte de baixo, né, o fundo das telhas aqui, sejam elas, por exemplo, cerâmicas ou metálicas. Ok. Esse é o jeito que acontece na sua casa, por exemplo? Se você morar num apartamento, provavelmente não, a não ser que você more na cobertura e mesmo assim, né, muito difícil disso que acontecer num apartamento, tá? Só se for no último pavimento. E mesmo assim, em geral, não, tá? Agora, se você morar numa casa, principalmente se for uma casa térrea, pode ser que ou a sua casa inteira ou partes da sua casa tenham esse acabamento, tá? Então, vamos deixar esse aqui como nosso caso 1, tá? Pra gente verificar como que funciona o pé direito aqui. Beleza. Vamos agora, então, claro, se a gente tem um caso 1, a gente vai ter um caso 2, né? Vamos observar como que é o caso 2. Vou ter aqui a minha casinha, já vou desenhar com as minhas espessuras. E o que vai ter de diferente do caso 1 para o caso 2? Uma laje, tá, gente? Ó. Uma laje aqui. Como assim? Então, você tá falando que existe gente que constrói, além do telhado, também uma laje de concreto? Isso mesmo, né? Nós temos aqui a espessura da parede, a espessura da laje, né? E lá em cima a espessura do telhado, tá?
Mas por que que alguém faz isso, uma camada dupla, né? Não parece um desperdício de material? Você já não estava sendo coberto pelo telhado aqui? Sim, já estava sendo coberto. Mas é muito comum que a gente faça esse tipo de acabamento. Por quê? Primeira coisa, imagina a chuvinha aqui, ó. Tuc, 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 né? Tá vindo uma chuvinha. Chegou aqui. Imagina que ou é uma chuva muito forte e ela quebra uma das suas telhas, ou que uma das suas telhas já estava rachada, etc. O que acontece neste caso? Essa aguinha, mesmo que seja um pingo, ela vai cair e vai ficar nessa região. Ela não vai vir diretamente para dentro da sua casa, não vai estragar os móveis, os revestimentos, etc. Tá? É claro, gente, que isso aqui, né, não dá para essa água ficar empoçando eternamente aqui. Isso precisa de uma manutenção, precisa sempre, né, vamos dizer, subir alguém no telhado aqui para dar uma olhada se tem alguma telha quebrada, etc. Mas tem esse tipo de proteção que nós não temos do lado de cá. Fora isso, essa dupla camada é usada por questões de conforto térmico, né? Quando a gente tem lá o sol batendo, vem os raios solares. Claro, parte deles reflete, parte deles é absorvida, né? O que acontece quando eu não tenho essa camada? A parte que é absorvida já entra diretamente no ambiente. Aqui não. Essa parte que é absorvida ainda passa por, vamos dizer, duas camadas de isolantes térmicos. A primeira que é o ar, né? E depois, de novo, essa camada, essa espessura de concreto aqui, enfim, de isopor, né? Com lajotas, enfim. Então, também tem mais camadas e isso aqui gera um ambiente mais confortável, menos quente no interior, tá? Então, por isso que é tão comum fazer isso aqui. Beleza, agora eu quero que você se imagine dentro deste edifício, dessa configuração aqui, que é a nossa configuração número 2. O que você vai estar enxergando? Um teto plano, concorda? Belezinha. Então, esse aqui é um outro modo de pensar o pé direito. Então, vamos começar por esse que é mais simples. Primeira coisa, aqui eu tenho várias alturas. Eu sei que não é a altura total, mas, por exemplo, eu poderia pensar que o pé direito fosse a altura máxima interna, por exemplo, a partir deste ponto aqui até o chão. Poderia pensar. Está correto? Não, não está correto. Tá? Beleza. Tá, eu poderia pensar que então a altura é a altura que a minha pessoa aqui vê até o máximo, né? Ou seja, em vez de ser a altura total da edificação por dentro da espessura, a altura desse ambiente, ou seja, até aqui. Sim, é isso mesmo, tá? O pé direito, ele é uma medida que vai do piso até a parte de baixo, né, da laje, a parte que você enxerga, tá bom? Então, este aqui é o meu pé direito. Observação muito legal. Reparou que tem mais uma opção aqui de medidas, que seria a parte superior da laje, né? Ou seja, um pouquinho mais do que essa medida do pé direito? Sim. Ah, isso aqui não é o pé direito? Não, isso aqui inclusive tem um outro nome. Muito interessante, tá? Essa medida da parte superior da laje até o piso se chama pé esquerdo, é o outro pé, tá bom? A gente usa um pouco menos essa medida, esse nome, mas ele existe, tá bom? Então, basicamente é isso. O pé direito, quando a gente vai representar ele, a gente tem o costume de representar assim, ó, P.D. e um igual, para você informar qual vai ser a medida. Ah, e qual é a medida comum de pé direito? Seguinte, em apartamentos, né, hoje em dia, os mais novos, a gente costuma encontrar aí entre 2,60, 2,65 até 2,80, essa altura do pé direito.
Em edificações mais antigas, a gente chegava a encontrar 3, principalmente em casas, tá? Hoje em dia também, pode ser que você encontre um pé direito de 3, o ambiente fica mais amplo, né? Tem mais ar no ambiente. O pé direito pode ser maior que 3? Claro, pode ser a altura que você quiser, na verdade, né? Assim, depende de cada projeto, né? De cada ambiente. Depois a gente faz um outro vídeo explicando um pouco as questões mais psicológicas, né? Algumas dicas que se tem para determinar, para você escolher, né, qual vai ser a altura do pé direito do seu projeto, tá? Mas vamos colocar aqui uma altura, por exemplo, 2,80 metros. É uma altura bem utilizada, tá? E que fica relativamente agradável. Para, por exemplo, habitações de interesse social, esse pé direito pode ser bem mais baixo, tá? Muito comum usar, por exemplo, com 2,5 de altura. Infelizmente, né, gera uma sensação um pouco mais apertada, tá? Mas é possível. Beleza. Então, é muito simples, você informa dessa maneira qual é a altura do pé direito. Ok. E neste caso, o que acontece? Eu tenho mais de uma altura, mais de um ponto máximo, concordo? Aliás, eu tenho um ponto máximo, mas eu tenho uma variação dessa altura. O que acontece nesse caso, gente? No caso 1, acontece que o pé direito é o quê? Variável. Isso é normal, tá? O que você tem que informar, então? Você vai informar duas coisas. Primeiro, o pé direito máximo, que é aquela parte mais alta, né? Muitas vezes esse pé direito máximo vai ser maior do que 2,80. Aliás, grande parte sim, tá? Vamos colocar que, por exemplo, fosse 3,5. Beleza. É um exemplo, tá, gente? E depois o pé direito mínimo. Vamos colocar isso aí. Tá? Vamos supor que fosse 2,20. Nossa, mas tão baixo. Pode ser assim? Neste caso, gente, pode. Por quê? Porque esse é o pé direito mínimo, né? O mais próximo aqui da parede tem essa medida. Depois ela vai só crescer até chegar no 3,5, tá? Então, a gente pode partir desse pé direito mínimo desde 1 metro e... muita gente usa até menos do que 2,10 metros, que é a altura de uma porta, tá?